Olá, está começando o FiscoCast, o podcast do Sindifisco MG. Eu sou o jornalista Orion Teixeira e vou mediar esse primeiro episódio de um total de 3 sobre o regime de recuperação fiscal. A ideia é conversar com autoridades, especialistas sobre o assunto e expor aos cidadãos mineiros as consequências que pode gerar para o Estado essa adesão e para a população, caso seja implementado aqui em Minas Gerais. Bom, o regime de recuperação fiscal é um instrumento que tem o objetivo de complementar aí a lei de responsabilidade fiscal e oferecer possibilidade de recuperação econômica e financeira para estados que estejam com as contas públicas em desequilíbrio grave. Mas, ao aderir ao regime de recuperação fiscal, o Estado tem aí uma série de imposições do governo federal. O FiscoCast faz parte da campanha Minas Sem Amarras, que é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco MG, e pretende esclarecer à sociedade sobre as armadilhas que é a adesão ao regime de recuperação fiscal aqui no Estado. O assunto do nosso primeiro episódio, então, é o regime de recuperação fiscal, a experiência do Rio de Janeiro e consequências na prestação do serviço público. Para isso, estão aqui conosco hoje o deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PSOL, Flávio Serafini, que também é vice-presidente da Comissão de Servidores da Assembleia daquele estado e também presidente da CPI Rio Previdência. Olá, deputado, obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer recebê-lo aqui. Olá, um prazer meu estar aqui com vocês, avaliando esse processo que o Rio de Janeiro tem vivenciado de forma muito difícil. Ok, muito obrigado. Também conosco o presidente do Sindifisco, Marco Couto. Olá, Marco, tudo bem? Boa tarde, Orion. Boa tarde, Eduardo Maia. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, deputado Flávio Serafini. Muito obrigado aí por ter atendido ao nosso convite. Vamos aí esmiuçar um pouquinho essa experiência do Rio e esse regime. Muito bem. Conforme já adiantou o Marco aí, conosco aqui o coordenador-geral do SINJUST, Sindicatos dos Servidores da Justiça da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais, Wagner Ferreira. Como vai, Wagner? Boa tarde, Orion. Boa tarde, Marco Couto, deputado, Eduardo Maia. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Sindifisco pelo convite. Muito bem. Completando a seleção, o secretário de Assuntos Institucionais do SINDICEMP, o Sindicato de Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Eduardo Maia. Olá, Eduardo. Prazer. Olá, Orion. Boa tarde. Boa tarde, Marco, deputado Flávio Serafim, Wagner. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Marco, para debatermos esse assunto. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, então, ao FiscoCast. Em fevereiro deste ano, o governador Romeu Zema enviou à Assembleia Legislativa a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal por entender que as contas do Estado estão no vermelho. De todo modo, tanto parlamentares quanto entidades representativas de servidores e instituições de defesa dos cidadãos da transparência administrativa estão se opondo à proposta, uma vez que há sérias dúvidas se essa adesão terá efetividade ou não na solução da questão da dívida de Minas Gerais com a União, junto ao governo federal. Mas não se enganem, para aderir ao plano, o Estado tem que dar contrapartidas que vão afetar os servidores e o serviço público. E, se aprovado pelos deputados estaduais, o Estado pode se transformar em uma verdadeira marionete nas mãos do governo federal. E quem é que vai pagar essa conta? Muito bem. Marco, vamos iniciar nossa conversa aqui. Minas Gerais corre o risco de perder sua autonomia, de quebrar, falir mais ainda, se não aderir ao regime de recuperação fiscal, ela é melhor ou a única saída para o Estado? Bom, Orion, na nossa avaliação, a adesão a esse regime, ela não vai surtir os efeitos desejados em Minas Gerais. Nós vamos ouvir mais aí o deputado falando sobre a experiência do Rio, né? Mas aqui em Minas, a situação nossa não está tão grave como esteve naquele momento em 2017, vários meses de salário atrasado. A gente tem uma outra realidade que vem, isso até não é só de Minas, está acontecendo isso no país todo, de maneira geral. A arrecadação dos estados está subindo muito. De Minas, só para ter uma ideia, nesses 5 primeiros meses e meio do ano, comparado com os mesmos 5 meses e meio do ano passado, nós já arrecadamos 8 bilhões e 300 milhões a mais do que no mesmo período. A dívida nossa aí, quando a gente estava pagando, estava da ordem de 500 milhões mês, né? Só daí você vê que uma solução para esse problema das contas públicas é apostar na receita.
a gente precisa fazer concurso para auditor, que nós estamos cobrando, não temos desde 2004, né? Temos 1/3 do efetivo podendo aposentar, estamos dando prova ali que Minas tem solução, e a solução não passa só por corte de direitos e de despesas de afetando a população, que a gente tem saída na ponta da receita também. E acho que também cabe aqui uma crítica ao governador, porque é nesses momentos que a gente vê a postura do estadista, aquele governador que vai buscar uma colisão de forças ali e negociar em condições de igualdade com a União, um acordo que seja justo para a União, mas que também seja justo para Minas Gerais. Nós vimos recentemente, na questão do acordo da Lei Candir, nós tínhamos uma dívida aí corrigida no mesmo critério da dívida da União, em 135 bi, quer dizer, a União dividia 135 bi para nós. A nossa dívida com a União, com os avais, passa de 100 bi, mas estaria até menor do que isso. Nós fizemos um acordo para receber 7% parcelado até 2028. E agora vamos fazer um acordo totalmente nefasto, né, com uma série de cláusulas leoninas, né, e que nós vamos ver aí, conversando aqui, que na verdade não resolve o problema da dívida, porque ela não para de ser corrigida. Então, a gente acha que isso aí não resolve nada. Na verdade, vai ser um tiro no pé de Minas. Ok. Eduardo, se o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal, as contrapartidas ficariam restritas ao Executivo ou prejudicariam também os demais poderes, como o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, Defensoria e Tribunal de Contas? Bom, Eurion, inicialmente é preciso verificar que a legislação referente ao regime de recuperação fiscal ela sofreu uma alteração, passou a ser a Lei Complementar 178, em contraposição da 159. Mas em qualquer uma das duas, a contrapartida do Estado ela teria que se dar de forma integral. Não seria uma proposta para se limitar ao Poder Executivo e a restrição aos servidores. Como o Marco disse, além de nós termos cláusulas leoninas, nós não temos qualquer garantia de redução. Nós vamos abrir mão da autonomia do Estado para que fiquemos sob a gestão de conselheiros externos para poderem dizer o que nós podemos ou não fazer com os recursos do Estado. Nós ainda teríamos que abrir mão dos nossos ativos, que seriam as empresas públicas. O custo para aderir ao regime, eu com certeza considero muito mais alto do que a manutenção do sistema como estamos. Sem contar que, como o Marco Couto disse muito bem, nós estamos com o Estado batendo recorde de arrecadação mês a mês, o que definitivamente não justifica a adesão ao regime fiscal. Muito bem. Marco, só para a gente se orientar aqui nesse debate, eu gostaria que você pudesse adiantar para a gente, esclarecer aí, se os deputados estaduais decidirem pela adoção do regime de recuperação fiscal aqui em Minas Gerais, quais seriam as contrapartidas? Bom, Orion, eu gosto de começar falando, né, é uma metáfora aí, né? Eu falo que quando a gente adere ao regime, Minas vai deixar de ser o segundo maior, o terceiro maior estado, nós vamos virar o maior território, né? Porque aí a União vai ter um poder muito grande aqui. Essa questão do Conselho de Supervisão, o pessoal lá no Rio está vivenciando isso acaba virando um escudo para o governo se negar a fazer as coisas mais básicas, como contratar servidor, ou às vezes está fazendo alguma melhora ali em serviços essenciais, ali na conta de saúde e educação. As contrapartidas desse contrato são leoninas, você tem que desistir das ações contestando a dívida, você tem que se submeter a esse conselho de supervisão, onde tem dois dos membros que são indicados pela União, Ministério da Fazenda e do Tribunal de Contas da União, e só um indicado pelo governador, né, que inclusive pode ser qualquer pessoa, né? Ele também, nessa nova versão da 178, praticamente vai vedar a questão dos concursos. Ele expressamente, como o Eduardo falou, na legislação, ela cita todos os poderes, né? Inclusive, fala que nós vamos ter que obedecer às normas do Tribunal de Contas da União, ferindo a autonomia aí do Tribunal de Contas Estadual. Ela dá hoje, para aderir, você tem que dar como garantia toda a receita pública do Estado, nós vamos ter que dar como garantia esse refinanciamento, esse acordo, toda a receita do ICMS, do ITCD, do IPVA, imposto de renda dos funcionários públicos, o repasse do IPI, enfim, é como se você fosse num banco, você fizesse um empréstimo, desse 100% do seu salário de garantia. Se você não pagar, sua família morre de fome, você não consegue comprar um remédio para ela. Cadê a autonomia do Estado? Cadê a independência dos poderes? A questão da dívida não tem perdão nenhum, ela vai ser corrigida, tabela praia, isso aqui que você não pagou antes, você refinancia em 360 meses,
E nem são 9 anos o regime, não são 9 anos sem pagar a dívida, não. No primeiro ano é 9, você não paga 100% da dívida, 9 avos. No segundo ano, 8 avos, 7 avos, e assim subsequentemente, até que no último ano, a suspensão, né, não é perdão da dívida, é de 9 avos. Isso tudo capitalizado. Então, no final, você sai acabando devendo muito mais do que quando entrou. Enfim, tem toda essa situação, e para o lado do servidor, até para me alongar muito, também muito penaliza demais. Tem que fazer uma reforma nos moldes da Federal, o pessoal do Rio agora vai ter que fazer uma reforma mais brusca, por exemplo, que eles fizeram lá, era mais branda lá, a primeira versão da lei, né? Eles só precisaram aumentar a alíquota praticamente. Agora eles vão ter que enfrentar aquela questão toda que nós enfrentamos aqui em Minas, na questão da Previdência. Tem a supressão dos direitos, no caso dos quinquênios, trintenários, vão ter que ser suprimidos pela legislação que foi posta, né? É um problema que nós iremos iniciar se for ter adesão aqui também lá no Rio. Tem o que eu acho mais grave é que os salários ficam congelados por 9 anos, que é o período de vigência. Imagina 9 anos, uma inflação batendo 10%, e a única coisa que ele excepciona é a revisão geral, que está lá na Constituição, que a gente não tem aqui desde 2012, 2013, e que na experiência lá do Rio, o deputado vai poder explicar melhor, eles estão com muita dificuldade de fazer, porque o Conselho não aprova. Um dia, conversando com o secretário adjunto, eu falei com ele, ele falou, como é que você é contra isso, Marco? Eu falei, como é que você é a favor do negócio que congela os salários do meu representado por 9 anos? Eu falei, o pessoal não está conseguindo fazer a reposição geral no único estado que fez. Ele falou assim, Marco, mas isso você pode esquecer, nos 6, 7 primeiros anos não vai ter, não. Então, até as pessoas que participaram, né, que tiveram à frente lá no Rio, que estão à frente aqui, reconhecem que essas contrapartidas demasiadas pesadas, né? Isso vai se refletir também na autonomia do legislativo, dos deputados, né? Daqui a pouco nós vamos ter deputado aí que vai estar fazendo só homenagem e escolhendo placa, porque o regime está cada vez o Conselho está cada vez se arvorando mais de poderes que não seriam deles. Pelo menos esse é o temor que a gente tem. Ou seja, um desmonte do serviço público e também da institucionalidade de Minas Gerais e dos estados, né? Wagner, Minas Gerais vem se tornando aí um dos estados mais desiguais do Brasil, um reflexo aí real do atual governo Romeu Zema. Se apostar aí numa solução que implica aí na redução dos serviços públicos ofertados pelo Estado, talvez se escudando aí pela pandemia, os reflexos na renda da população mais carente, como uma desculpa para enaltecer o regime de recuperação fiscal, como uma coisa inevitável para a solução das contas do Estado? Você acredita nisso? Não acredito, Orion. Eu acho que falta um olhar mais até humano por parte do governo quando vai tratar de regime de recuperação fiscal. Vamos dar um exemplo concreto aqui. Essa semana a gente viu na mídia aqui em Belo Horizonte que o prazo, né, para as defensorias públicas do Brasil, né, em todos os estados, terem defensores públicos em todas as comarcas, né, em todo o estado, é até o ano que vem. Em Minas Gerais, por exemplo, só 110 comarcas das 296 que nós temos em Minas têm defensor público. Então, a gente está tratando de acesso à justiça, pessoas carentes. Se Minas adere a um regime de recuperação fiscal, isso tudo fica praticamente impossível, porque além de nomear defensor, você precisa de servidor para dar apoio ao defensor, né? Toda a estrutura que envolve o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, né? Você tem todo o custeio para fazer isso, para propiciar o acesso à justiça ao cidadão carente. Então, essa história de que aderir ao regime de recuperação fiscal vai viabilizar a melhoria para o Estado, ela não é verdade, ela não é totalmente verdade, porque a população mais carente, justamente aquela que precisa dos serviços públicos, e aqui eu falei só do exemplo da Defensoria Pública de Minas, aí o Marco falou de saúde, educação, assistência social, justiça, Ministério Público, todos os órgãos vão ficar com a sua capacidade de atender a população praticamente eliminadas, limitadas. Então, essa adesão é muito séria, esse debate tem que ser feito com um olhar social e não meramente fiscal, porque é muito simples fazer um debate fiscal, ignorando que a função do Estado é atender a população, o bem comum. Aí é fácil, né? Põe as contas em dias e nós vamos ter uma população mais pobre, mais miserável, além do reflexo, como você disse, da própria pandemia, né? Como que nós vamos fazer uma recuperação,
fazer investimentos sociais, melhoria de renda, a gente está discutindo um auxílio emergencial decente, investir com um regime de recuperação fiscal impedindo tudo isso. Então, essa é uma preocupação maior nossa, né? Porque o funcionalismo, a gente já faz a luta todo dia, é aquela peleja na luta do funcionalismo, mas a nossa função enquanto servidor público é levar o serviço público, principalmente para as pessoas carentes. Entendi. É aquela discussão que remete ao próprio papel do Estado, né? Eduardo, enquanto estiver em vigor, o regime de recuperação fiscal atinge, naturalmente, os servidores diretamente, com precarização de direitos, proibição de contratações, realização de concursos públicos, como disse aí o Marco e o Wagner, o que vai afetar diretamente os serviços públicos de forma geral. Como que o regime de recuperação fiscal vai impactar na vida dos servidores e também da população? Você consegue já vislumbrar isso? Então, Orion, nós temos um reflexo imediato sobre os direitos e vantagens pertencentes aos servidores públicos, que o Marco começou a adiantar, que se refere especificamente ao regime jurídico dos servidores públicos. Eu vi, inclusive, o próprio governo do Estado também apresentando, através da Controladoria Geral do Estado, do atual governo, uma proposta de discussão da própria lei estadual 869, de 1952, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos, ou seja, é uma proposta de governo que visa não apenas a adesão ao regime fiscal, mas também para precarizar todos os demais direitos que estão constando na Lei 869, né? Então, você tem aí perdas diretas e imediatas do quinquênio, né, que é um direito do servidor, as férias prêmio, né, e são perdas definitivas. Quando o Marco fala de 9 anos sem recuperação salarial, ela pode ainda ocorrer no final dos 9 anos, após os 9 anos, mas esses outros direitos não serão resgatados, né? É uma perda definitiva. E para a sociedade, assim como a PEC do teto de gastos já demonstrou, a diminuição da capacidade do Estado de investir no seu servidor, ela gera necessariamente uma incapacidade do Estado de prestar o serviço público. O Estado não existe, como o Wagner já levantou, não existe para gerar recursos. O Estado não é banco. O Estado existe para poder cumprir a sua função social, que é atender a sociedade. Então, Orion, a conta é muito clara do ponto de vista social. A partir do momento que eu não invisto na minha capacidade de atender à sociedade, essa sociedade vai restar prejudicada ao final. Não é? Então, não é uma questão meramente fiscal, é uma questão social, como Wagner já disse, e a posição nossa é de que o custo, como eu já disse na primeira fala, o custo é muito alto para que nós possamos correr essa aventura, nós possamos incorrer nessa aventura. Muito bem. Suas manifestações, Eduardo, Wagner, Marcos, são muito importantes para alertar a sociedade a respeito do que pode ser essa adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas vamos ampliar o nosso debate, vamos até o Rio de Janeiro conversar com o deputado estadual Flávio Serafini, que viveu e vive essa experiência aí dessa adesão feita pelo Rio de Janeiro em 2017, pelo então secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, que causou uma série de transtornos. O atual secretário da Fazenda do governo Zema é o mesmo Gustavo Barbosa, que quer agora convencer os mineiros de que esse regime vai sanear a dívida do Estado com a União, junto ao governo federal. Então, eu quero saber, deputado Flávio Serafini, conta para a gente da experiência aí do Rio de Janeiro. Equacionou o problema da dívida do Estado com o governo federal ou ela aumentou? Bom, primeiro, sobre a questão da dívida, é importante destacar que o regime ele é uma faca de dois gumes. O Estado do Rio de Janeiro, quando aderiu ao novo regime de recuperação fiscal, ele estava completamente estrangulado, sem condições de pagar os salários em dia dos servidores, dos aposentados, estava com atraso que chegava a 4 meses, então era uma situação muito desesperadora, estava com nível de endividamento altíssimo, inclusive boa parte das receitas com royalties e participações especiais de petróleo, que aqui no estado do Rio de Janeiro são direcionadas ao Rio Previdência para equilibrar as despesas do fundo, estavam comprometidas com uma operação de antecipação de receitas que havia sido feita de forma irregular pelo senhor Gustavo Barbosa, quando ele ainda era presidente do Rio Previdência, antes de ser secretário de Fazenda. Então, o estado do Rio de Janeiro estava muito estrangulado. O que o regime fez? Ele adiou o pagamento da dívida.
ele não reduziu o pagamento da dívida, ele adiou. Tanto que se o Estado do Rio de Janeiro hoje tivesse que voltar a pagar as dívidas, o Estado do Rio de Janeiro quebrava de novo. O Estado do Rio de Janeiro hoje não voltou, porque a dívida hoje seria muito maior do que quando o pagamento foi suspenso lá em 2017. Isso é importante, porque não há um perdão da dívida, há uma suspensão do pagamento. E o montante continua sendo corrigido com a mesma taxa de juros abusivas que a União cobra dos estados. Então, essa dívida vai crescendo de uma forma muito grande. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nesses 3 anos, a nossa dívida em decorrência da adesão ao regime de recuperação fiscal aumentou mais de 20 bilhões de reais. Então, a nossa dívida não diminuiu, ela aumentou. O que foi diferente foi que, nesse período crítico, o Estado do Rio de Janeiro conseguiu ficar sem pagar e, por isso, deu para seguir em frente. Além disso, as consequências sobre a administração do Estado são muito brutais. O Estado perde muito da sua autonomia federativa. Ele passa a ser um Estado tutelado pelo Conselho do Regime de Recuperação Fiscal, pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo próprio Ministério da Fazenda. Só para você ter uma ideia, quando a gente adere ao regime de recuperação fiscal, a gente já vinha numa crise desde 2014, 2015. Ela se acentua ali, 2016, 2017, a gente adere. Somando esses anos todos, os servidores do Rio de Janeiro já somam 7 anos sem nenhum tipo de recomposição de perdas salariais em decorrência da inflação. São 43% de perda. Sendo que, além disso, muitas categorias estão com dificuldade de ter as suas progressões sendo respeitadas. Então, o que a gente está vivenciando é, de fato, um processo de empobrecimento dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. E se você pega 43% de perdas e o congelamento das progressões de muitas categorias, você vive um drama muito grave. Mas o regime não fala para congelar as progressões, mas o regime fala que pode fazer recomposição de perdas entre o que o regime deixa de margem e o que, de fato, na prática, ele permite acontecer, tem uma diferença. E essa diferença sacrificou muito os servidores do Estado do Rio de Janeiro e os serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. É importante falar, né? Quando a gente fala de servidor, não é uma defesa corporativa simplesmente. O servidor merece ser respeitado como qualquer trabalhador, mas quando a gente fala de um estrangulamento dos serviços públicos, a gente está falando de um processo que impacta diretamente, né, a população. Eu sou da área da educação, então acompanho com mais cuidado a área da educação. A gente hoje tem um déficit de professores tremendo. E o Estado não conseguiu sequer convocar os servidores concursados que aguardavam convocação dentro do número de vagas aprovado quando o Estado do Rio de Janeiro aderiu ao regime. Então, você hoje tem, por exemplo, um déficit na área de educação que só está sendo suprido porque os professores estão empobrecendo tanto que eles estão correndo atrás de hora extra. É o que a gente aqui chama de GLP, que é uma gratificação que o professor ganha para cada hora extra que ele faz, né, uma espécie de hora extra. Isso é o que está sanando parcialmente a nossa carência de professores. Virou uma situação de que, por exemplo, quando começou a pandemia, o secretário de Educação chegou a falar: olha, só vamos dar hora extra para quem não tiver comorbidade, porque se a gente quiser reabrir as escolas, precisa que o profissional tenha condições de voltar. Passou uma semana e ele teve que rever essa medida. Por quê? Porque não tinha professor suficiente para garantir as horas extras, tamanho é o déficit de professores que tem hoje na nossa rede. Tanto que agora está tendo que voltar a fazer concurso de contratação temporária, o que o Rio de Janeiro tinha conseguido zerar. Há 6, 7 anos atrás, justamente, a gente tinha conseguido zerar, tínhamos um quantitativo de profissionais de educação, de professores em especial, suficiente para atender a rede, e agora não. Agora a gente tem um banco de GLPs, né, de hora extra de professor enorme, e temos ainda a necessidade de contratação temporária. Por quê? Porque os professores estão mais pobres, são menos numerosos, e o Estado do Rio de Janeiro não pôde nem repor as vacâncias. É importante quem está buscando entender, o regime ele dá uma brecha.
o Estado pode fazer concurso para repor as vacâncias abertas após a adesão ao regime. Isso se deu no regime passado e se repete no atual. O que é isso? Se o Estado aderiu, né, na data X, saíram 50 professores da data X para frente, o Estado teria direito de repor esses 50. Só que, na prática, o Estado do Rio de Janeiro nunca teve autorização para repor essas vacâncias na grande maioria das áreas. Lá no início, na área de segurança pública, a gente teve uma autorização pontual e depois o regime apertou. Então, o impacto do regime é muito grande. Mesmo no caso do Estado do Rio de Janeiro, a gente tendo vivenciado uma recuperação de receitas bastante substantiva. O Estado do Rio de Janeiro recuperou receitas com ICMS, o Estado do Rio de Janeiro recuperou receita com royalties, participações especiais do petróleo, são as nossas duas principais receitas, e mesmo assim continuamos submetidos a uma imposição brutal de normas do regime de recuperação fiscal. Entendi, deputado. Agora, eu gostaria que o senhor esclarecesse duas questões que me chamaram a atenção aí. Primeira coisa, quando o senhor diz que a dívida continua crescendo. Por outro lado, ela permite também que o Estado volte a se endividar, a buscar empréstimos no mercado. Aí sim, aumenta também o seu endividamento. E a segunda questão que eu gostaria que o senhor esclarecesse mais é dar para a gente aí um exemplo dessa anulação da autonomia administrativa do Estado. Seria o caso de contratação de pessoal, por exemplo? Bom, vamos lá. O novo regime ele é mais claro nessa possibilidade do Estado voltar a se endividar e a realizar operações de crédito com autorização do Tesouro, né? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, isso seria mais complicado porque o nosso nível de endividamento é muito alto. Mas quando eu falo em aumentou o endividamento, eu estou falando mesmo aumentou mesmo sem novos empréstimos. Porque o montante da dívida continua sendo corrigido. Ele só não está sendo pago. É como se você, durante um período, pegasse a sua fatura do cartão de crédito e só pagasse o mínimo. Porque, na verdade, você só deixa de pagar as dívidas com a União. As outras dívidas você continua pagando. No caso do Rio de Janeiro, as dívidas com a União correspondem a mais de 70% do total do nosso endividamento. Então, a gente fica pagando um mínimo ao redor de 27%. Os outros 73%, eles continuam sendo corrigidos. Eles continuam incidindo juros sobre eles. Então, o montante da dívida segue crescendo. Quando a gente retoma o pagamento, a gente entra, né, no regime com uma dívida de X, essa dívida é X mais juros e correção monetária. Então, aumenta o montante de endividamento. No primeiro regime, isso tinha um impacto brutal na retomada do pagamento da dívida, que o Rio de Janeiro vivenciou. Hoje, a gente teria que estar realizando um pagamento impagável. A nova versão do regime, isso é mais suave. Como já foi explicado aqui, você vai, ano a ano, aumentando o montante do que você vai pagando da dívida. Mas essa dívida, ela segue crescendo. Enquanto você vai pagando parcelas mais suaves, o montante vai crescendo numa velocidade mais alta, porque você está abatendo menos. Esse é o primeiro ponto, né? A dívida cresce, independente do Estado pegar novos empréstimos ou não. Acho que essa pergunta foi importante, porque esse é um ponto central. Com relação a essa questão de como fere a autonomia, o exemplo dos concursos é o mais evidente. Está lá na lei que poderia suprir as vacâncias, a gente nunca conseguiu suprir. A gente nunca conseguiu fazer com que áreas estratégicas, como a educação, a gente, por exemplo, acabou de vivenciar na saúde aqui do Rio de Janeiro escândalos de corrupção envolvendo as organizações sociais, contratos que levaram ao impeachment do governador. A gente aprovou uma lei na Assembleia Legislativa para fazer uma transição de volta ao regime de administração direta na saúde, saindo das OS, e o Estado não pode fazer isso porque não pode fazer concurso público para a saúde, porque está amarrado pelo regime de recuperação fiscal. Mesmo havendo alguma margem, o Estado não pode fazer isso porque ele fica amarrado pelo regime de recuperação fiscal. Então, existe sim uma perda de autonomia administrativa grave, onde a gente fica sujeito às determinações do Conselho do regime, mesmo em pontos em que há margem pela legislação do regime para que o Estado tome determinadas medidas.
essas medidas só podem ser tomadas com o aval do Conselho. Então, isso é muito grave, afeta. Quando a gente tem um estado como o do Rio de Janeiro, que tem, na verdade, um problema muito mais de receita do que de despesa. O nosso problema não é um crescimento estrondoso das despesas, pelo contrário. A gente já está há alguns anos com o gasto com o pessoal, por exemplo, congelado com tendência de queda. A gente, em 2020, gastou menos com o pessoal do que em 2018. Tem uma tendência de queda. Mas a gente tem um problema de receita. Para você resolver o problema de receita, você precisa investir, diversificar a economia. O Rio de Janeiro hoje é um estado muito dependente do petróleo. O estado fica com as mãos amarradas para fazer investimentos, porque o Conselho, o regime impõe muitas restrições. Então, é grave, né? As restrições. Eu diria com toda tranquilidade para quem é de qualquer outro estado. Se puder evitar, parece o melhor. Se o estado estiver quebrando, estiver não conseguindo pagar, uma situação de desespero, a gente ainda assim acha que o estado tem que saber se impor. A gente teve em Minas e no Rio agora a renegociação da Lei Candir com o governo federal, fechando acordos que são absolutamente vergonhosos, né? A gente abrir mão de mais de 90% do que tinha a receber, essa distorção do Pacto Federativo que está em curso. Os governadores tinham que ter se unido e fazer uma negociação em outros patamares. Agora não, né? A gente aceitou ficar com 7% do que tinha a receber da dívida com a União, parcelado ao longo de vários anos, e a nossa dívida com a União segue sendo, né, uma amarra que nos obriga a abrir mão de investimentos, de bem-estar da população, porque o Pacto Federativo está absolutamente desequilibrado. Ok, deputado, só para esclarecer também a questão do alcance dessa anulação da autonomia, envolve também outros poderes. Houve algum caso de Assembleia Legislativa do Rio aprovar alguma lei, ela ser sancionada pelo governo, depois ela foi vetada por esse Conselho do Regime de Recuperação Fiscal? Olha, a gente chegou a aprovar aqui Bom, primeiro teve esse caso dos concursos, que a gente aprovou uma lei garantindo que os concursos ficassem sobre estados, para que, à medida que as vacâncias fossem acontecendo ao longo do regime, você pudesse ir convocando sem os concursos serem encerrados. Isso a gente não conseguiu implementar, o regime criou dificuldades e a Procuradoria do Governo do Estado acabou se submetendo às imposições do regime. A gente também chegou a ter um aumento para os servidores do Judiciário, que acabou sendo anulado, né? E aí entra o Conselho do Regime e entra também a submissão, né, do governo, dos poderes, etc. O regime ele não simplesmente suspende, ele se posiciona. O governo do Estado é que acaba aderindo a essa submissão pelo medo das sanções que toma, né? Então é uma lógica de pressão muito grande e os governantes acabam se submetendo. A gente que tem governantes, por exemplo, que já deram demonstrações de submissão tão grandes como com essa da renegociação das compensações da Lei Candir, é o sinal do que acaba acontecendo. Os governos estão sempre preparados para se submeter a essas imposições. Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está na Assembleia Legislativa, nós temos um entendimento majoritário de que a gente está numa janela. A gente saiu do antigo regime, mas ainda não entrou no novo. Então, a gente quer, por exemplo, enfrentar passivos, como essa questão dos 7 anos sem recomposição de perdas dos servidores. A gente não quer entrar no novo regime sem votar algum grau de recomposição. Desses 40%, 15%, alguma coisa a gente quer recompor. Mas não está fácil. Nesse momento, a gente se encontra nessa batalha. Muito obrigado, deputado Serafini. Agora, eu gostaria de ouvir, Eduardo, você, depois de ouvir essa experiência do Rio de Janeiro, como é que você avalia que pode ocorrer, como é que pode impactar os servidores mineiros? É interessante que ele esteja falando de um padrão, sabe, Orion, de lideranças que nós temos hoje. O Marco começou a falar disso quando o governo se submeteu. Nós temos lideranças que não têm o olhar para as necessidades do Estado e não se afirmam
enquanto responsáveis pelo Estado. Essas pessoas são responsáveis pelo Estado. Elas se candidataram a um cargo, eles quiseram ser mandatários, e ainda assim, quando assumem a responsabilidade e o encargo, elas vão e se submetem aos que são contrários aos interesses do Estado. E aquilo que eu espero de Minas Gerais, Orion, lamentavelmente, caso a gente ingresse no regime de recuperação fiscal, é que o governo aqui de Minas seja ainda mais voraz com relação a consumir todos os ativos do Estado. Nós já temos o governo, desde antes de ser eleito, falando em privatização de CEMIG, privatização de Copasa, e depois de eleito não mudou essa ideia. Né? Se isso já era uma ideia que ele tinha antes, que me dirá agora, caso ele venha aderir ao regime de recuperação fiscal, que uma das exigências é exatamente os ativos das empresas estatais serem entregues para o regime. Né? Então, lamentavelmente, a minha expectativa é de uma submissão muito grande do governo do Estado, e eu queria, inclusive, aí, deputado, depois o senhor também puder esclarecer, não houve nenhuma reação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com relação a isso para desfazer o acordo. Aqui em Minas não tivemos, lamentavelmente, e não sei nem se é possível ainda, mas não é possível que o ato do governo, do Poder Executivo, possa vincular tão grandemente assim o Estado que não possa ser desfeito. Então, depois, se o deputado puder se manifestar sobre isso, eu gostaria de ouvir. Deputado Serafim, se quiser se manifestar, por favor. Uma das reações que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro foi a privatização da SEDAI, né? A SEDAI é a nossa companhia de abastecimento de água e esgoto. Ela é uma companhia estadual que atende a grande maioria dos municípios. Lá atrás, quando o Rio de Janeiro estava sem condições de pagar o salário dos servidores, pegou um empréstimo, tendo a União como garantidora e dando a SEDAI como garantia à União. E agora foi uma batalha, né, sobre essa questão da privatização da SEDAI. Ela é uma empresa altamente lucrativa, ela é uma empresa que dá para o Estado do Rio de Janeiro, em média, R$1 bilhão de lucro por ano. Tinha um plano de investimento considerável para ampliar o acesso a saneamento. A Assembleia Legislativa entendeu que não fazia sentido manter a privatização da SEDAI, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro tinha recuperado a receita e tinha condições de ter um equilíbrio das contas positivo, né? E aí a gente chegou a votar um projeto de decreto legislativo, né, suspendendo o decreto do governador que regulamentava o leilão de privatização, e a Justiça depois acabou derrubando esse nosso decreto legislativo e o governo conseguiu fazer a concessão da SEDAI. Agora segue uma disputa judicial, mas segue com o leilão já tendo acontecido. E aí é importante, né, que existe também por parte, né, do judiciário uma tendência de adesão a essa agenda, e inclusive de uma lógica de manutenção desses contratos. Mas é uma lógica perversa, porque o judiciário ele fala, né, ele entra na lógica do zelo pelo cumprimento de contratos privados, mas com o servidor público, o contrato pode ser sempre descumprido. O servidor entra com regime previdenciário, esse regime pode ser mudado. O servidor entra com uma contribuição previdenciária de X, isso pode ser mudado. O servidor entra com uma Constituição que prevê a recomposição de perdas salariais. Ele pode ficar 7 anos sem nenhum tipo de recomposição, ou seja, no lado do trabalhador, né, especialmente do servidor público, há uma naturalização do desrespeito ao combinado, desrespeito, né, ao que está na Constituição, ao que está na legislação, nos editais de concurso. E aí, ao aderir ao regime, acaba que você assume essa agenda de deixar a corda estourar do lado do servidor de forma permanente. Esse é o básico das imposições, controlar a valorização do servidor público, controlar o fortalecimento dos serviços públicos, tentar reduzir arroxo. Então,
A gente chegou a ter casos disso, onde a gente decidiu, vieram, impuseram, e a gente, então, fica na justiça tentando reverter, mas, na maioria das vezes, sem sucesso. Quer dizer, ou seja, né, a visão técnica, né, se sobrepondo aí uma visão política importante, a falta de uma liderança política, né? Mesmo enfrentando nos últimos meses o pior momento da pandemia da Covid-19, Minas Gerais tem conseguido uma arrecadação crescente e bem maior do que a do ano passado. Wagner, o crescimento da arrecadação e as transferências aí do governo federal que estimulam a economia, aliados a uma revisão das isenções fiscais, não seriam aí suficientes para gerar receitas para o Estado e pagando essa dívida de forma amortizada, sem ter que sacrificar os servidores e, consequentemente, a oferta dos serviços públicos? Sem dúvida, Orion. A gente tem visto desde o ano passado, né? E agora, neste ano, comparando com o período do ano passado, do início da pandemia, está aqui o Sindifisco, que sabe melhor do que a gente, a arrecadação tem batido recordes importantes. Já poderia ter colocado o salário do servidor em dia, que vem parcelado há vários anos aqui em Minas Gerais. Então, o salário do servidor já poderia estar em dia, por exemplo, né? Ou então pagasse parte dessa dívida, alguma coisa poderia ser feita, mas o governo, ao que parece, né, o governo Zema tem manobrado isso para pressionar a opinião pública a favor de agenda fiscal como o RRF. Então, essa é a crítica nossa, porque os números não mentem, né? Os números estão aí, oficiais, no portal da transparência, arrecadações batendo recordes, né? E ele não paga sequer o salário em dia. Então, o que parece que é um governo sem projeto, né? Só pegar os últimos anos. Qual é o projeto do governo para a recuperação do Estado? Adesão a um regime que vai deixar Minas, né, violar a autonomia do nosso Estado, né, como já foi dito aqui. Então, eu acho que isso não é um projeto de sociedade, um projeto que vai inviabilizar não só esse governo, né? São 10 anos, 9, 10 anos, inviabilizando este e futuros governos. Então, mesmo que a situação melhore, a gente vai ter dificuldade. A situação vem melhorando, fruto aí do esforço do funcionalismo, no caso aqui o fisco, né? Então, não dá para entender essa animosidade do governo Zema em aderir ao regime de recuperação fiscal. Sinceramente, não nos parece ser a opção para Minas Gerais. Ei, Wagner. Eduardo, o Wagner ele reforçou uma situação de risco muito grande, né? Porque são 10 anos, 9, 10 anos aí de adesão, e isso não envolve apenas o atual governo, né? Digamos que o governo Zema não consiga se reeleger, vai alcançar aí outros 2 governos sucessores dele, né? E nesse mesmo período, são 10 anos que os servidores ficarão sem um reajuste. Uma situação completamente atípica, inédita, né? Como o deputado Serafini iniciou falando, normalmente esses projetos eles impactam especialmente sobre a parte mais fraca, que são exatamente os trabalhadores. Mas além dos trabalhadores, e por isso a gente fala que não é uma discussão somente de classe, a partir do momento que nós temos uma fragilização das pessoas que estão à frente do Estado, que aí são os professores, são os servidores da saúde, do Ministério Público, do Judiciário, do Fisco, que desde 2005, segundo o Marco, não tem concurso público, me corrija se eu estiver errado, mas não tem concursos para poder repor nem sequer aqueles que foram aposentados. Não é? Como é que o Estado, e aí o Wagner falou muito bem, o Estado não tem um projeto de recuperação que não passe por aquilo que a União quer fazer com o Estado? Ou seja, o governo não se preparou para ter nenhuma alternativa se não for receber aquilo que a União tem. Além da submissão, é falta de visão do próprio Estado. Né? Então, a partir do momento que nós precarizamos as relações de trabalho, e isso pode se agravar ainda mais com a aprovação no Congresso Nacional da PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa da Presidência da República, onde nós podemos ter os servidores efetivos substituídos por servidores, por contratação temporária, onde nós podemos ter servidores de funções técnicas sendo substituídos por assessores, porque a PEC 32 também autoriza isso, nós vamos ter uma rotatividade muito maior no serviço público. Essa rotatividade, ela leva necessariamente
ao prejuízo na prestação de serviço, porque o Estado ou o órgão perde a memória do órgão e o servidor é cada vez menos capacitado. Porque se você tem um servidor que está trabalhando 10 anos, 15 anos na mesma área, ele já incorporou não só a burocracia daquele órgão, mas o conhecimento efetivo para exercício das suas funções. A partir do momento que nós temos, Orion, a cada 4 anos, né, porque as eleições são de 4 em 4 anos, o governo pode ser ou não eleito, nós temos uma nova leva de servidores aparecendo, você perde a história do órgão e você perde a capacidade do órgão de reagir às necessidades da sociedade. Então, eu prefiro focar, porque esse realmente é o sentimento que eu tenho, nas perdas da sociedade ao longo dos anos. O governo não tem uma proposta que seja diferente daquela que o governo federal quer nos entregar, e a proposta que ele tem para nos entregar, como disse o deputado, não vai solucionar o problema. Quer dizer, qual empresário, e aí nós estamos falando de um governador que é empresário, qual empresário que vende o seu passivo se não vai resolver o problema dele de dívida? Qual empresário que entrega o controle da sua empresa para os bancos, ao invés de ele mesmo gerir? Porque é isso que vai acontecer. É o governo estadual rendendo-se ao Conselho de Administração Externa, que vai ser do Ministério da Economia e do Tesouro. Então, ele está entregando a empresa dele para outra administrar e está pegando os ativos da instituição, que são a CEMIG, a Copasa e a Codemig, entregando sem resolver o problema. Falta de visão do governo. Falta, confessando aí, uma incapacidade de administração pública, né? Porque desconhece a realidade, conhece a história política e econômica de Minas Gerais. Sobre esse assunto, eu gostaria de ouvir você, Marco, Wagner, Eduardo, a respeito disso, até que o deputado Serafim até comentou aqui, a respeito da Lei Candir. A dívida de Minas junto ao governo federal nunca foi auditada e passa aí de 100 bilhões de reais, segundo o Ministério da Economia. O que vocês acham que pode ser feito para resolver esse problema da dívida? Marco, por favor. Bom, Orion, esse é um tema importante, né? A Fatorelli, lá da Auditoria Cidadão da Dívida, e aí estou citando que eu vi isso deles, que tem propriedade para estar falando, ela explica que essas dívidas nos estados, isso não muda. Minas, Rio, tem toda uma história na sua origem lá, que na origem essa dívida nem era toda do Estado. Com o movimento que teve lá atrás no Fernando Henrique de privatização dos bancos estaduais, aqui tinha Benja, que tinha os bancos estaduais, né? tinha um outro lá que é a Caixa, né? E, enfim, eles foram vendidos, mas foi separada a parte podre do ativo, e essa o Estado abraçou. E aí isso aí virou dito. A sociedade mineira está pagando por um negócio que nem foi revertido para ela. E aí você privatiza nessa ânsia, né? E às vezes até desvalorizando o ativo, como o Eduardo falou. Durante esse tempo todo, o deputado citou, né, dos juros, até bem pouco tempo atrás, a gente pagava os maiores juros do planeta, países pagando juro negativo e nós com juros altíssimos, ali, taxa Selic lá no espaço, e inclusive os estados pagavam juros maiores do que o BNDES emprestava para a iniciativa privada, que é um contrassenso, você trata pior o ente público do que o privado com dinheiro público, né? Então, todo esse histórico, essa construção dessa dívida nunca foi verificada, né? Uma parte dela já nasce ali meio que imaculada. A gente tem essa questão desses juros também, que foram reduzidos ali no 5,6, que foi uma que teve antes da 1,59, aí foi o Pimentel que aderiu aqui, que aí melhorou um pouquinho. Então, a gente veio com um processo de estrangulamento dos estados, a quebra do Pacto Federativo lá com a Lei Candir, os estados perderam muito, não é coincidência os estados que estejam pior, sejam Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, porque são estados que perderam muito com essa questão da exportação, né, e dos commodities, né? Então, a gente tem toda essa situação. O que pode ser feito? Um pouco a gente já falou aqui, eu tenho que defender também do meu lado, é investir na receita. Eu falava isso com o secretário da Fazenda, logo que ele entrou, eu falei, não acredito nisso. Aí saiu uma pesquisa que avaliou as administrações tributárias do país todo, e de Minas foi a melhor avaliada.
Aí falava com ele, falou, tá vendo, aqui tem pouco espaço para crescer. Ele usava isso até contra não, eu só acredito em corte, porque está a serviço de um ideal. E é um ideal que é um ideal de Estado mínimo, de pouca prestação de serviço, né? Então tem que ser, rever isso, o mundo todo está revendo isso. Você vai ler lá fora, você vê tributar os mega bilionários dos Estados Unidos, me tributem, por favor, e tal, com uma consciência de Estado, né? E aqui a gente ainda naquele liberalismo extremista. Eu acho que a gente tem que questionar isso, rever isso, apostar nessa questão da receita, na recuperação dos passivos, né? Na questão da concorrência desleal, investir na contratação de auditores, ter efetivamente à frente dos estados estadistas, nem não administradores de plantão aí, né? Como a gente tem vivido aí nos últimos anos. Eu lembro que um tempo atrás ali o Itamar era governador, ele enfrentou na questão lá, pôs até PM Furnas, foi motivo até da grande mídia em cima dele, mas ele segurou lá, não perdeu o controle da CEMIG, ele se impôs ali num momento que a União queria vir para cima. Então, eu acho que falta auditar, falta ter um olhar diferente aí nessa questão da tributação, nós estamos discutindo a reforma tributária lá, isso é que devia estar sendo discutido, ao invés de estar discutindo a reforma administrativa, subtração de direitos e encolhimento do Estado, consequentemente, do serviço à população, né? A gente devia estar, se a gente tem todo mundo, os Estados Unidos modelo, vai ver como é que é a tributação lá. Lá é tudo renda e patrimônio, muito pouco em consumo. Por quê? Renda e patrimônio, você vai pegar quem tem mais condição. No consumo, o pobre, tudo que ele ganha, ele vai lá para o consumo. Então, proporcionalmente, ele acaba mais tributado. E isso gera esse problema todo que a gente vê, que é uma grande massa que hoje não consome, que esmola, né? Então, eu acho que parte de um todo, tem que mudar essa visão. É um pouco por aí. Ok, Wagner, qual é a sua avaliação a respeito da dívida? Você mesmo citou, Orion, e o Marco também falou um pouco. Eu acho que a gente tem que olhar para frente na questão das receitas, né? Mas a gente também não pode esquecer de olhar para trás na auditoria da dívida como um todo, né? A brasileira, que nunca foi feita, está na Constituição Federal, uma atribuição do Congresso Nacional, e a gente precisa também olhar a questão da dívida estadual. É claro que a gente precisa organizar todas as forças políticas que pensam nesse sentido, né? E conscientizar a população como um todo, que não dá para a gente ficar pagando dívida com juros abusivos ou de contratos suspeitos. Eu acho que nós temos que fazer essas auditorias, não para falar que Minas não vai pagar ou que o Brasil não vai cumprir os seus contratos, mas para ter certeza aquilo que é dívida, que tem que pagar, e aquilo que não é, né? Então, acho que nós brasileiros, nós mineiros, nós precisamos ter essa tranquilidade de que essa dívida ela é legítima. Então, mas para fazer isso, precisamos mobilizar. E acho que o papel dessa atividade como essa do Sindifisco é nesse sentido de esclarecimento. Quando a gente fala auditoria da dívida, a gente está falando de recurso público, de dinheiro do contribuinte, que deve ser usado em benefício do Estado. E não com esse discurso muito simplista e oportunista que aparece às vezes, de que não pode tributar grandes fortunas. Pode sim, não só pode, como deve, é constitucional. Então, são coisas que a gente precisa esclarecer e temos uma luta grande para isso. Mas eu acho que o momento é oportuno. Eu acho que a crise da pandemia está aprofundando ainda mais as desigualdades, né? E quem não quer ver isso, quem não quer discutir isso, realmente está igual o mandatário maior, deve ter perdido a humanidade. Aí realmente fica difícil. Até porque, né, Eduardo, o próprio governo federal já quebrou o Pacto Federativo várias vezes, não inspira confiança, não cumpre o combinado, como aconteceu na Lei Candir, não fez as compensações que os estados mereciam e deveriam receber, e agora a dívida também nunca foi auditada. Qual é a sua avaliação que você tem sobre essa questão da dívida? Então, citando aqui o Marco Couto, que falava, e o Wagner também, sobre as experiências internacionais, eu entendo que a auditoria da dívida é um processo de accountability, que os Estados Unidos também têm falado, também têm realizado, que é o cidadão realmente assumir o controle social do Estado e mostrar para os governantes, né, que ele está preocupado, que ele está interessado no tema, que ele cobre dos seus deputados, que ele cobre dos deputados federais, que ele cobre dos deputados estaduais. A auditoria cidadã da dívida, né, é uma instituição que tem cobrado o cumprimento
determinação constitucional para auditagem da dívida, mas não só a auditoria da dívida, né? O acompanhamento de todos os processos do Executivo, do Legislativo, né? O Tribunal de Contas e o Ministério Público têm um papel importante, que eu considero, mas mais importante, a Constituição, no seu artigo 1º, diz que todo poder emana do povo. Então, nós temos que ter, na verdade, o controle do povo sobre a realização desses gastos, sobre o controle de quanto é que devemos, quanto é que não devemos. Como disse o Wagner, não queremos deixar de pagar, mas nós queremos saber se a dívida é legítima e uma forma honesta de pagamento, uma forma justa de pagamento. E a arrecadação, como o Marco sempre diz, e as conversas com o governo do Estado têm que ser nesse sentido, não basta simplesmente diminuir despesa. A gente pode até fazer isso num curto espaço de tempo, mas é preciso ter um projeto realmente de alavancar as receitas, porque ninguém consegue, no processo de empobrecimento, como o deputado falou que já está acontecendo no Rio de Janeiro, os servidores de lá, você não consegue sustentar essa máquina com o empobrecimento da sociedade. O empobrecimento da sociedade leva à diminuição da arrecadação do Estado, não tem jeito. Então, nós temos que melhorar o controle social sobre os atos dos governos, seja eles estaduais, federal. Então, a auditoria, para mim, da dívida significa isso, controle social sobre os atos do governo. Até porque a gente está falando de dinheiro público, né? Patrimônio público, não é isso? Marco, na sua avaliação, por que, então, o governo não adota algumas dessas medidas para equalizar as contas? Você falou há pouco da questão de ser ou não ser um estadista. Você acha que falta mais liderança política do que um projeto técnico de salvação, de recuperação das finanças? Orion, eu não, na verdade, eu não vejo liderança política, acho que ninguém vê, né? Você vê o governo Zema, o governo novo, né? O deputado Flávio Serafim passou momentos difíceis aí no Rio, mas ele ainda não enfrentou um governador do Novo, viu? Que isso é um negócio de, acho que é só Minas Gerais que foi premiada, pandemia, Bolsonaro e Novo. A tempestade perfeita. Mas ele não tem articulação, a gente vê na própria Assembleia, né? Até um dos motivos que talvez o regime não vai emplacar, e está emplacando em outros estados, como Rio Grande do Sul e Goiás, é essa falta de articulação dele, não sabe fazer política, não sabe se impor enquanto um grande estado da federação, né? Mas o que eu acho também é que falta também que é a ideologia desse partido. É um partido que não gosta de serviço público. Ele não gosta de servidor porque não gosta de serviço público. Ele acha que... Eu vejo os deputados lá do Novo falando na Assembleia, não, para que mexer com a educação? Vamos municipalizar, vamos dar um voucher. Um colégio bom hoje, na iniciativa privada em Belo Horizonte, é R$ 1.500, R$ 2.000. Vai dar um voucher de R$ 1.500? Não, vai dar voucher de R$ 60, R$ 100 para o pobre. Vai fazer o que com isso? Vai comprar comida, não vai lá mexer com a educação, até precarizar, achar que o pobre não tem direito à educação, não tem direito a essas coisas. É um partido que nem se escandaliza. Você vê lá em Brasília, estão sempre defendendo que é empresário e banqueiro. Toda emenda para subtrair direito de servidor, encolher o Estado, e esse negócio de falar de Estado mínimo é muito engraçado, porque eles sempre falam o seguinte: é Estado mínimo quando é para a sociedade, mas quando é para a elite, aí não. Olha, eu estou com um prejuízo aqui, o Estado precisa estatizar aquele banco, ele que vai desequilibrar. Então, é um discurso com meia-verdades, né? Vamos privatizar aquilo que está dando muito lucro, como o deputado falou, vamos privatizar a SEDAI, vamos privatizar a CEMIG, que é hiperlucrativa. Agora, nós precisamos privatizar um banco, vamos pegar essa parte do podre, o Estado agasalha, vai pagando ela, faz uma dívida enorme e vamos privatizar aquilo que é saudável para dar mais lucro ainda para a iniciativa privada. Então, o Estado não está, é uma política de Estado, de um governo que não pensa que o Estado tem que estar a serviço da população. Ele pensa que o Estado tem que estar a serviço do capital ou de quem detém muito dele, né? Então, eu não vejo interesse neles em resolver a questão na ponta do serviço público. Pelo contrário, uma desvalorização total do servidor público no estado de Minas Gerais. Eu até brinco, eu estou falando com as pessoas, que o cara que vai votar no Partido Novo aqui, ele tem que ser masoquista, servidor, porque não tem outra explicação, não. Então, é um pouco por aí, olha. Ok. Deputado Flávio Serafini, o senhor já contou para a gente aí a experiência drástica aí no Rio de Janeiro com a adesão ao regime de recuperação fiscal, uma situação bastante inédita e atípica e de muita
de muita crise, né, para um trauma para as contas públicas. Agora, uma situação atípica também, como a pandemia, de que forma que esse regime de recuperação fiscal se adaptou a essa situação, ou ele ignorou a pandemia e as necessidades mais urgentes do Estado do Rio de Janeiro? Olha, inicialmente o regime ignorou, né, não houve nenhum tipo de adequação, o que é grave, porque a pandemia exige uma ampliação dos investimentos públicos para que os serviços públicos, de fato, consigam atender a população. Mais uma vez, eu volto aqui ao exemplo da educação. A gente aqui teve muita dificuldade para conseguir fazer com que algumas medidas fossem tomadas que seriam importantes para garantir um atendimento mais adequado à educação às circunstâncias da pandemia. Por exemplo, a gente só conseguiu que o governo liberasse o pagamento de uma gratificação para que os professores tivessem recursos para modernizar seus equipamentos eletrônicos para oferecer as aulas online agora, porque agora o Rio de Janeiro não está mais no regime. A gente já está nos últimos meses deixando de pagar a dívida em cima de uma liminar do Supremo, não mais pelo regime. Porque enquanto a gente esteve sob a tutela do Conselho, esse tipo de medida foi muito dificultada, né, impedida de acontecer. Agora, nesse período onde o que passou a balizar o nosso não pagamento integral da dívida foi uma decisão do Supremo, a gente conseguiu avançar em alguns pontos importantes para o enfrentamento da pandemia. Então, o regime é uma camisa de força, né? O regime é uma camisa de força que, conseguindo se evitar, né, entrar, é o melhor de tudo. Tem que ter planejamento. Eu concordo aí com o que foi colocado pelo Marco, pelo Eduardo, pelo Wagner. Tem que ter planejamento. O Estado não pode depender de uma imposição de uma agenda do governo federal para ter um caminho de desenvolvimento ou para ter um caminho de equilíbrio nas suas contas públicas, né? E aí ele precisa debater com a sociedade quais são as suas prioridades, quais são os problemas que ele vê no curto, no médio e no longo prazo, para não se colocar submisso à imposição de uma agenda que vai se refletir em toda a estrutura do Estado. No caso de Minas, isso é especialmente grave, porque a gente sabe que Minas é um dos estados que conseguiu preservar algum patrimônio de empresas públicas que são importantes e cumprem ainda um papel estratégico. E um ponto central da imposição desse novo regime é esse desmonte do Estado. Então, o governador ele passa a se esconder atrás do regime, não tendo que enfrentar o debate. Quero privatizar por quê? Não, se não fizer isso o regime, né? Se não fizer isso o regime, você esvazia o debate político por um debate falsamente técnico, porque, na verdade, nós estamos diante de escolhas que são técnicas, mas que são políticas também. Não dá para desvencilhar, não dá para colocar como se estivessem em campos opostos, né? Nesse momento, o Estado de Minas não está quebrado. Tem dificuldade, como todos os estados do Brasil têm, mas não está quebrado. Então, a escolha do caminho a seguir é uma escolha que, levando em consideração vários aspectos técnicos, vai ser uma escolha política, né, em última instância. Não pode, então, haver essa transferência de responsabilidades. Estamos falando de pandemia porque é um estado de calamidade pública, né, em que as novas ações se impõem nesse momento. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente também como é que seria, são duas coisas, o papel do judiciário, no caso aí da Suprema Corte, sobre essas aberrações do regime de recuperação fiscal, esses excessos que há aí. E também se quem aderiu uma vez, existe a necessidade depois de ter uma segunda adesão? Bom, o Supremo tem dado decisões que nem sempre vão no mesmo caminho, sobre a justiça de maneira geral, com relação a esses temas, né, do ajuste fiscal e do Pacto Federativo. A gente, no Rio de Janeiro, tem uma decisão judicial recente que a gente considera muito importante, que é a que, por exemplo, estabelece a manutenção da divisão dos royalties de petróleo nos marcos anteriores à nova lei. Isso para o Rio de Janeiro é muito importante, porque
Nosso principal produto, né, produzido no Estado é o petróleo, que não é tributado onde ele é produzido, né? Ele é tributado para onde ele é destinado, onde ele é refinado, etc. Então, isso é muito grave para o Estado do Rio de Janeiro. Tem uma decisão do Supremo que tem nos garantido o Estado do Rio de Janeiro sobreviver. Se a gente perde hoje as receitas de royalties e participações especiais, a gente volta a quebrar. Com relação ao regime de recuperação fiscal, a gente tem decisões contraditórias, né? O Supremo nos deu uma decisão favorável ao não pagamento da dívida nesse período que ficou um certo vácuo entre o antigo regime da Lei 159 e o novo da Lei 178. Agora que já houve a publicação do decreto e já está regulamentado o novo regime, a gente ainda não teve nenhuma nova decisão do Supremo para nos balizar se ele manteria, digamos assim, um respaldo para o Estado para se colocar em condições mais favoráveis nessas negociações com o governo federal. É um primeiro ponto. O segundo é que, no caso da privatização da SEDAI, o Supremo não chegou a se manifestar. Foi o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que deu uma liminar suspendendo os efeitos do decreto legislativo que a Assembleia Legislativa do Rio tinha aprovado, embora, né, houvesse, inclusive, uma jurisprudência que reforçasse a legitimidade desse decreto legislativo. Então, as decisões do Judiciário não dá para apontar que elas vão num só sentido, embora, no geral, elas acabem legitimando essa agenda, né, de imposição desses ajustes fiscais e também, né, abrem um pouco mais a margem dessas decisões quando, de fato, os estados se colocam numa situação de inviabilidade. Então, por exemplo, se o Rio de Janeiro tivesse tido que voltar a pagar a dívida com a União nos últimos meses, como essa dívida ela estava muito ampliada, porque ficou 3 anos sem pagar e a dívida sendo corrigida, né, no regime antigo você voltava a pagar de uma tijolada só. Então, isso era muito grave. Então, aí o Supremo deu uma posição que foi fundamental para que o Rio não quebrasse. No novo regime, isso talvez seja, se a gente pudesse apontar algum ponto positivo, o novo regime tem esse, que você vai pagando, vai aumentando o pagamento da dívida de forma parcelada. Você não tem uma tijolada só que praticamente inviabilizava o funcionamento do Estado. Então, já estamos fazendo um debate aqui que tem que ser, né, muito informativo para nos ajudar a avaliar. Esse é um ponto que o novo regime traz, que é um ponto, em comparação com o anterior, é um ponto melhor. Você não tem uma pancada de uma vez, você tem um aumento crescente do que você vai pagando da dívida, permitem os estados se prepararem um pouco melhor para isso. Muito bem, obrigado, deputado. Marco, nós estamos na reta final do nosso encontro aqui. Com base nessa experiência do Rio de Janeiro, a gente já percebeu que os servidores do Estado e toda a população mineira estão correndo um risco sério de precarização imenso. É aí que o Sindifisco, então, está lançando a campanha Minas Sem Amarras. Conta para a gente sobre essa campanha e convida aí os mineiros para unirem forças aí contra esse regime que tem esse único objetivo, como vimos até agora aí, de sucatear as contas ainda mais do Estado. Bom, Orion, é isso mesmo. A gente está entrando no ar ali com essa campanha. Provavelmente na semana que vem já tem rádio, depois TV, a Minas Sem Amarras, mas nesse sentido a gente está fazendo esse contraponto, essa questão da camisa de força, como o deputado falou mesmo, que o regime coloca, e vamos estar aí esclarecendo, levando esse debate aí para a população, para a Assembleia, para os deputados, né? E aí convido aí a todos que estão assistindo, né, a acessar o site, minassemamarras.com.br, e assinar a petição contra a adesão ao regime. Esperamos aí que sejamos no final aí vitoriosos. Muito obrigado. Bom, nosso primeiro episódio do FiscoCast está acabando. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado pela contribuição. Deputado estadual Flávio Serafino, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer o convite. Essa troca aqui de debates entre os estados é muito importante. Queríamos que os nossos governadores fizessem mais esse tipo de troca e fossem a Brasília defender, né,
a dignidade, os direitos da população dos nossos estados, um pacto federativo mais justo, né, com os nossos estados. Então, estamos sempre à disposição e parabéns por produzir reflexão de tanta qualidade. Muito obrigado. Agradecemos também a participação do coordenador-geral do Sindjus MG, Wagner Ferreira. Por favor, sua consideração final. Bom, agradecer também o Sindifisco, você, Orion, deputado Flávio Serafim do Rio de Janeiro, que contribuiu muito aqui com o nosso debate, Eduardo, meu companheiro do Ministério Público, dizer aí ao Sindifisco, a gente está à disposição também para compartilhar a campanha, para colher as assinaturas, né, da nossa base, também da sociedade. Estamos juntos nessa luta, que é uma luta de toda a sociedade. Obrigado também ao Eduardo Maia, que é o secretário de Assuntos Institucionais do Sindicep. Suas considerações finais, por favor. Eu quero também colocar o Sindicep à disposição do Sindifisco para poder contribuir na campanha. Esse é um tema dos mais graves para o povo mineiro e o Sindicep não pode se omitir com relação a isso, não só com relação à nossa base, mas à sociedade de uma forma geral. O deputado foi muito feliz ao dizer que nós esperamos dos nossos líderes, né, dos nossos governadores, que representem com dignidade o Estado de Minas Gerais e o Estado do Rio de Janeiro junto à federação, né, a autonomia que é dada aos estados não pode ser retirada por vontade unilateral de um governante, e nós, né, do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, vamos lutar contra a implantação desse regime de recuperação fiscal no Estado de Minas Gerais, e é muito bom saber que nós temos aí já o Sindifisco e o Sindjus junto conosco, além da experiência grande do deputado Flávio Serafini no Rio de Janeiro. Então, a gente está à disposição sempre. Obrigado. Também as considerações finais do presidente do Sindifisco, Marco Couto, que é o idealizador desse projeto, por favor. Oi, primeiro, agradecer muito aí o Wagner e o Eduardo, que estão sempre colaborando aqui com a gente, já são parceiros aí de longa data, né? Agradecer também muito ao deputado Flávio Serafini, sempre que estamos com ele aqui, nós estamos sempre aprendendo, né? Bebendo aí da sabedoria, do conhecimento dele, da experiência do Rio de Janeiro, né? Agradecer muito também ao Orion, né? Ter aceitado o convite de estar mediando esse primeiro debate aqui, esse primeiro podcast nosso, e dizer que a gente não se furta, como o deputado falou, a discutir a questão técnica, encontrar uma solução, mas não pode ser uma solução que é extremamente perversa com uma das partes, porque uma das partes é o povo mineiro, não é nem os servidores, é o serviço público, é quem está lá na ponta, né? E a gente já viu há muito tempo aí um processo de acumulação de recursos por parte da União e veio dos outros governos também, criação de contribuições, enfim. Se tem alguém que pode dar uma contrapartida maior nessa, digamos assim, negociação, na questão da dívida, é o governo federal, não os governos estaduais que vêm aí colapsando, né? Então, a iniciativa nossa é nesse sentido, trazer luz a esse debate, oferecer também as pessoas não ficarem presas a uma única narrativa hegemônica que, às vezes, privilegia determinados pontos em detrimento de outros, né? E essa é a nossa intenção. E eu agradeço muito todo mundo também que está nos assistindo aqui, e muito obrigado. É isso aí. Também quero agradecer a esse convite, essa oportunidade de participar desse debate esclarecedor e também desse início, construir essa campanha aí necessária nesse momento vivido por Minas Gerais. E você, gostou desse episódio? Semana que vem, minha colega jornalista Raquel Capanema vai mediar o episódio 2, que vai trazer o tema: o regime de recuperação fiscal e o risco da perda da autonomia do Estado e das prefeituras. Não perca, até lá!